históricos e marcos conceituais da área de planejamento e política, planejamento e gestão em saúde. E aí, num tempo curto, mais introdutório, né, à discussão, não há como ser diferente de uma panorâmica. Por isso que eu botei aqui, uma panorâmica muito sumária acerca dessa tribo, né? Eu brinquei com a turma anterior que a gente conversou sobre o que era a área de saúde de PPG, né? Política, Planejamento e Gestão na Saúde Coletiva. Eu brinquei e falei que era uma tribo num clã, né? Uma tribo de praxis, uma tribo de práticas reflexivas no clã da saúde coletiva. Mas, enfim, né, a referencial histórico e marco conceitual, né, nessa perspectiva é algo bastante abrangente. E naquela ocasião, eu não vou repetir, a outra turma, não é o tema daquela discussão, uma das definições possíveis, né, que distinguem a política, planejamento e gestão no campo da saúde coletiva é o entendimento de que ela tem um núcleo de identidade, né, e é bastante interessante porque o adensamento epistemológico, o adensamento de método científico mais convencional, mais consolidado no campo da saúde coletiva é o da epidemiologia. O povo da epidemiologia, a gente brinca, chama de pessoal hard, né? O pessoal que produz mais, que tem métodos mais consolidados, aquela coisa toda. E aí tem o núcleo das ciências sociais, né? O adensamento das ciências sociais, e o da política, planejamento e gestão, que embora seja menor em termos de pessoas implicadas, até mesmo produção, né, ele é significativo porque geralmente ele está na direção, inclusive, do campo da saúde coletiva. Se você for analisar o perfil dos presidentes, por exemplo, da Abrasco, vocês vão ver que a maior parte provém desse campo. E há um bom motivo para isso. Mas eu queria começar essa conversa falando aí de referenciais históricos, marcos conceituais, né? Chamando a atenção por um detalhe que me parece significativo. Se a gente olhar com uma lupa, né, a gente vai perceber que política, planejamento e gestão provém das ciências sociais aplicadas em saúde. Aí fica aquela pergunta: se política, planejamento e gestão provém das ciências sociais aplicadas em saúde, por que esse núcleo se distingue do restante das políticas, das ciências sociais aplicadas em saúde? Por que a Abrasco, né, tem três grandes núcleos, três grandes adensamentos: epidemiologia, ciências sociais aplicadas em saúde e a política, planejamento e gestão? E essa é uma pergunta bem interessante para a gente refletir, né? Por que essa distinção, né, dessa comunidade de práticas científicas, dessa comunidade de praxis? Em todo caso, né, assim como várias outras ciências sociais aplicadas em saúde, esse núcleo, esse adensamento da política, planejamento e gestão, ele deriva ou ele utiliza marcos conceituais, né, tanto marcos conceituais epistemológicos, ou seja, o modo de fazer ciência, o modo de produzir ciência, como paradigmas, e por que não dizer, ironicamente, paradogmas, das ciências políticas, né? Ou seja, das ciências onde a gente usa método para analisar, porque também a gente pode fazer análise política no botequim, né? No boteco, não tem problema, mas eu estou me referindo aqui às ciências políticas, da sociologia, talvez fosse até melhor dizer das sociologias no plural, das ciências econômicas, das ciências da administração e de outras ciências menos votadas. E essa distinção, né, ela tem uma razão de ser, ela tem uma explicação, e eu vou deixar para falar um pouco sobre essa distinção da política, planejamento e gestão para com as outras ciências sociais aplicadas no desfecho aqui dessa minha provocação, desse meu discurso inicial. Mas vamos falar então da encomenda aí sobre quais seriam os referenciais históricos, né? E, evidentemente, como a política, planejamento e gestão é uma área que compõe o campo da saúde coletiva, que, por sua vez, compõe
né, o campo das ciências da saúde, que por sua vez compõe o grande campo científico, boa parte dos referenciais históricos, né, dessa área também coincidem, né, com os referenciais históricos da epidemiologia, das outras ciências sociais aplicadas em saúde, da saúde coletiva, talvez preliminarmente da saúde pública, enfim. Então, algumas coisas, né, vão se misturar aí em termos de referenciais históricos, e evidentemente eu não tenho como fazer uma demarcação detalhada sobre referenciais históricos significativos para essa área, mas eu só quero destacar, né, bem sumariamente, é, alguns itens, né, que, pelo menos na minha interpretação, são significativos naquilo que nós chamamos de referencial histórico. E o mais primordial, o mais antigo, né, tem a ver com todo o campo da saúde coletiva, da saúde pública, da higiene, por aí vai, que é aquela definição que ocorreu lá no que nós chamamos de período clássico, né, da Grécia, mais particularmente de Atenas, mas onde havia uma tradição, né, que inicialmente era uma tradição mitológica. Você já deve ter ouvido falar, seguramente, não vou detalhar, mas o semideus, né, que tinha o poder de cura e de lidar com os problemas de saúde era o Asclépios. O Asclépios era filho do deus Apolo com uma mortal. E um belo dia, né, esse semideus descobriu que tinha o poder da cura, e tem toda uma história, todo um mito, né, em torno do Asclépios, e havia vários templos de Asclépios, né, cujos sacerdotes e sacerdotisas misturavam conhecimento, digamos assim, mágico no sentido antropológico, né, interpretação de sonhos, visões, com conhecimentos baseados, conhecimentos seculares acumulados baseados em observações, em experiências. Então, era o que nós chamamos de gnose, né? Um conhecimento gnosiológico para iniciados. Mas, quando surge a filosofia na Grécia, né, essas tradições mitológicas, elas se transformam em tradições epistemológicas, dito de outro modo. Não estão mais baseados em gnoses, né, que misturam tradições baseadas em explicações religiosas, né, explicações de cosmogonias religiosas, mas baseadas somente em observações e experiências práticas. E é muito interessante, né, porque o Asclépios, na mitologia, ele tinha 5 filhos, né, 3 filhos e 2 filhas. E uma das filhas dele, ela se tornou, digamos assim, o arquétipo ancestral da clínica, das intervenções clínicas, da biomedicina, que é a panaceia. Né? Vocês já ouviram essa palavra panaceia, depois eu não vou entrar em detalhes. Mas a outra filha, né, a Igeia, ela se tornou o arquétipo transcendental, né, para os conhecimentos baseados na produção social de saúde, na prevenção, no cuidado. Né? O famoso Hipócrates, por exemplo, era tido como um discípulo da Igeia, não da Igeia mitológica, não da deusa Igeia, mas da tradição epistemológica da Igeia, de que era preciso cuidar dos ares, dos lugares. Então, essa referência histórica ela é importante. Né? Inclusive, a palavra higiene provém de Igeia. A Igeia, quando foi transmutada para a mitologia romana, ela passou a se chamar Salus. Então, a palavra saúde também deriva dessa tradição epistemológica, e eu acho que esse é um referencial importante, não só para a área de política, planejamento e gestão, mas eu acho que para todo o campo da saúde coletiva. Né? Eu só insisto, antes de passar para o próximo ponto aqui, que eu não estou me referindo à tradição mitológica, né, do Asclépios, da Igeia, da Panaceia, mas a tradição em que elas foram tomadas como referencial para a produção e a reprodução de conhecimento baseado em experiências, em intervenções, em observações, que séculos, muitos séculos mais tarde, vai ser chamado de conhecimento científico. Mas nesse período histórico, a gente usa essa palavra epistemologia para caracterizar isso. Dando um grande salto aí, porque o tempo não permite nenhum tipo de detalhamento,
Se a gente chegar ali lá na chamada início da modernidade histórica, né, pegar aí os séculos 17 e 18, eu acho que tem 3 referenciais históricos significativos para a discussão de políticas, planejamento e gestão, embora sejam referenciais do surgimento da ciência, do nascimento da clínica. Eu estou usando aqui um termo de um livro famoso, né, de como nasce a clínica. No início, né, isso vai derivar em tomadas de decisões políticas, né, em intervenções políticas da parte de quem detinha o poder instituído nessa época. E a principal política que é denotada, é destacada desse período, são chamadas políticas higienistas, né? Políticas de imposição de medidas de higiene, quarentenas, o controle, o controle sanitário de feiras, né? De enterros. E isso era feito de uma forma vertical, impositiva, mas esse período histórico aí, de 2 séculos, tem essa característica, digamos assim, como um referencial significativo para essa área. Muito provavelmente aí no programa de vocês, se vocês forem estudar políticas públicas de saúde, vocês vão ter alguma referência acerca do que eu estou convencionando chamar aqui de políticas higienistas. O século XIX, ele tem algumas características muito importantes, porque aqui nós já iniciamos, né, uma revolução nos modos de produção, que deixam de ser artesanais, passam a ser industriais, então a chamada revolução industrial, e há também, né, uma mudança muito importante no paradigma científico da saúde na tradição de Geia. É superado, né, a explicação do miasma. Há uma quebra no paradigma do miasma, né, dos ares miasmáticos. Há uma quebra no paradigma também dos humores, do equilíbrio dinâmico de humores, né, e isso vai gerar modificações substanciais, né, do ponto de vista das explicações científicas, mas também das intervenções políticas, que vão derivar dessas explicações científicas. Também é nesse período que surge a epidemiologia, né, como uma disciplina, vamos dizer assim, ainda uma epidemiologia baseada na ideia dos contágios, ainda uma epidemiologia das doenças infecto-contagiosas. Mas é nesse período que surge, e isso vai trazer também modificações substanciais nos termos das políticas de saúde. E é nesse período histórico, né, o higienismo já está se consolidando, que surge no período anterior, que surge a chamada medicina social, né, na Prússia, na Inglaterra, e que surgem, né, os primeiros tensionamentos de que a explicação dos processos de saúde e doença não poderiam ser só biocentradas, não poderia ser só a explicação, mesmo que a teoria da unicausalidade já tivesse sido superada na segunda metade do século XIX, já se admitia, né, a multideterminação, mas há um tensionamento muito importante de que os problemas de saúde, mesmo que as causas fossem biológicas, né, os determinantes eram sociais, eram psicológicos, e que isso, né, implicava em políticas que levassem em conta esses complexos de multideterminantes do processo de saúde e doença. Inclusive, tem uma frase famosa na época, que foi escrita pelo Virchow, o alemão Virchow, que ele vai dizer que se na clínica o tratamento, a terapia é o remédio, na medicina social o tratamento é a política. Isso fica famoso. E a gente tem alguns eventos que acontecem nesse século XIX que a gente estuda bastante na área de políticas, planejamento e gestão, formulando políticas, se aprovando políticas públicas, principalmente, políticas governamentais de saúde, que são o conjunto de leis que vão ser aprovadas na Inglaterra entre 1830 e 1880, que são chamadas das leis dos pobres, né? O surgimento dos regimes previdenciários, né? Desconto na folha do trabalhador para garantir aposentadoria, pensões, assistência à saúde, que surgem originalmente na Prússia, né? Com Bismarck, mas são referências importantes que a gente tem na nossa área, pelo menos referência histórica.
Se a gente adentra no século XX, né, tem o surgimento da saúde pública, que é a questão mais significativa. Inclusive, entre as 3 primeiras décadas do século XX, vão surgir 3 ou 4 tradições de saúde pública, que são muitas vezes referenciadas para escolas nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, tem a tradição da saúde pública que está muito focada no autocuidado, no discurso higienista do autocuidado. Tem a tradição da saúde pública que começa a engendrar a ideia de que precisa ter centros de saúde para atendimentos primários, básicos, né? Tem a teoria da saúde pública que está muito focada na epidemiologia e no controle, né, de determinantes epidemiológicos, na vigilância em saúde. E também, né, nessa primeira metade do século XX, surge, né, uma formulação teórica importante, que é muito utilizada na área de política, planejamento e gestão, surge mais ou menos aí na década de 40, que é a teoria de sistemas, né, inicialmente formulada por Parsons, mas aí daí em diante, nas décadas seguintes, já na segunda metade do século XX, outros autores importantes vão fazer formulações, desenvolver formulações que vão se consubstanciar em modelagens para políticas públicas de saúde. Isso é muito significativo como referencial histórico na nossa área. Tem 2 relatórios que foram publicados nesse período aí da primeira metade do século XX, que também eles não são paradigmáticos no sentido correto do termo, né? Quer dizer, não são paradigmáticos no campo científico, mas eles são muito importantes na modelagem de políticas de saúde, de intervenções políticas a partir de governos. Um deles é o famoso relatório Flexner, que foi elaborado em 1910, né, por uma fundação chamada Fundação Carnegie, nos Estados Unidos. O Flexner, o Abraham Flexner, é um pedagogo que se responsabilizou por esse relatório, que era, na verdade, o propósito dele era auxiliar na reforma de currículos de medicina. Mas ele vai ter uma importância muito grande nos processos de formação, com a especialização das disciplinas na formação em saúde, e que vai gerar também uma especialização e uma fragmentação no campo profissional. E vai reforçar o chamado poder médico. Isso é uma discussão que dá uma conversa inteira e talvez até uma disciplina. Outro relatório importante que vai ser publicado em 1920, mas não vai ser implantado, mas ele fica como uma referência importante, é um informe Dawson, feito pelo médico inglês Bertrand Dawson, onde ele propunha a organização de sistemas de saúde baseados na atenção primária, em serviços primários, na atenção secundária, na atenção terciária, e que depois, na segunda metade do século, vai ser retomado na definição da modelagem que a gente já conhece aí, da Alma Ata, aquele modelo saúde para todos no ano 2000, mas surge nessa primeira metade do século e a gente estuda bastante isso. Outra aí sim, é uma referencial paradigmático, é o desenvolvimento do paradigma da tríade ecológica, de que os problemas de saúde são ocasionados pelo desequilíbrio dinâmico entre agentes causais, ambientes e hospedeiros. Aí a ideia de que saúde é um equilíbrio dinâmico, doença é um desequilíbrio dinâmico, se alterar qualquer um dos vetores dessa tríade ecológica. Surge nesse período que eu estou me reportando aqui, nessa primeira metade do século XX. Outra referência muito importante para nós na área de políticas, planejamento e gestão, isso já no finalzinho já depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, é o início de experiências no norte da Europa, principalmente, dos chamados welfare states, estados de bem-estar social, onde surge não só a ideia, mas se implanta iniciativas políticas de políticas públicas universais. É de onde surge o Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra, modificações no sistema previdenciário na Alemanha, na França, de sistemas de saúde nos países nórdicos, mais ao norte, Suécia, Dinamarca,
e que, eu diria, com risco de ser questionado, mas essa é uma inspiração primordial para o Sistema Único Brasileiro, né, para o SUS, que vai surgir muitas décadas depois. Quer dizer, o SUS é a pretensão de uma política de bem-estar social, embora num contexto diverso. Talvez até esse contexto diverso explique algumas dificuldades do SUS aí na discussão política. Seguindo, né, pela questão do tempo, se a gente entrar na segunda metade do século XX, nós temos referenciais históricos significativos, porque a partir de 1950, principalmente, iniciam, né, os processos de planejamento governamental e setorial. Aí, no caso, o setor de saúde, que não eram planejamentos, né, no sentido que a gente lida hoje, mas eram planejamentos econômicos, né? Planejamentos baseados principalmente na racionalidade econômica, eram verticais, eram planejamentos, né, impostos, muitas vezes pelos países que emprestavam dinheiro para os países mais periféricos, os países centrais que emprestavam dinheiro para os países mais periféricos. Se eu for fazer uma caricatura, leia-se: os Estados Unidos emprestando dinheiro para a América Latina e cobrando como contrapartida processos de planejamento governamental. Também é na segunda metade do século XX que surge a saúde coletiva. Isso é um referencial importante, pelo menos para nós aqui na América Latina, né? Talvez não seja para o hemisfério norte, mas para nós na América Latina é importante. E a partir da década de 80 começa a acontecer o que alguns vão chamar de segunda revolução industrial, eu não vejo dessa forma, mas assim uma revolução tecnológica importante, né, informacional, que vai produzir muitas alterações significativas nos processos de trabalho, nos processos de produção, né, científica, de produção de intervenções de cuidado e, portanto, de políticas de saúde. Debates que eram muito surge, né, nos processos de formação, os departamentos de medicina preventiva e social, os departamentos de medicina comunitária, os departamentos de medicina de família, depois saúde da família, no caso brasileiro, mas no hemisfério norte, medicina de família, que são exemplos importantes, né, de iniciativas modelares para políticas de saúde, para políticas públicas de saúde. É também nesse período que há um grande debate sobre se as políticas públicas de saúde deveriam ser focalizadas em denominadores populacionais de risco, de pobreza, de miséria, de miserabilidade, né? Então, ações programáticas, os famosos programas de saúde pública para os mais expostos a riscos, os mais vulneráveis, ou se as políticas públicas de saúde elas teriam que ser universais, mas com equidade, ou seja, políticas universais priorizando, né, aqueles que precisavam mais. Então é dessa época que, ao longo dessa segunda metade do século XX, esse debate vai perdurar e ele vai repercutir diretamente, né, na formulação do SUS, né, dos princípios do SUS aqui no Brasil, já no momento que o SUS é criado. Eu coloquei ali o relatório Starfield, né, que é o trabalho feito pela Barbara Starfield já na década de 90, no finalzinho do século XX, que vai ter uma repercussão muito grande na mudança, né, do, do modelo, né, técnico-assistencial e organizativo para a chamada atenção primária à saúde. Quer dizer, a atenção primária à saúde tinha uma conformação desde o relatório Dawson, o informe Dawson, a uma ata. A partir da década de 90, isso vai se modificar a partir da disseminação desse trabalho da Barbara Starfield e vai ter decorrências importantes na organização, né, de modelagens e na implantação, né, e organização de políticas públicas de saúde. E, evidentemente, quando surge o SUS, né, não vou entrar na discussão agora, mas para nós, brasileiros, pelo menos, esse referencial é muito importante. O SUS, o que é, né, e como surge, quais eram qual é a sua doutrina, os seus princípios éticos sociais, né? Depois quais as suas decorrências do ponto de vista de implantação do SUS real, do SUS cotidiano, né? Não do SUS que está na Constituição, mas do SUS incompleto, parcial, que vem sendo trabalhado ao longo dos últimos 30 anos, né? Mas é um referencial, é evidente, e eu diria até que
boa parte das análises, das discussões que nós fazemos na área de políticas, planejamento e gestão enfatizam esse período SUS. Né? E para terminar essa primeira parte aqui das referenciais históricos que me foi encomendado, agora, no início do século XXI, né, nós temos acompanhado processos importantes, né, de mudanças que são distinguíveis do que acontecia no século XX. Então, a ideia do Estado-empresa, né, o agenciamento empresarial do Estado, a ideia das políticas, na verdade, né, ideias que vão gerar políticas de agenciamentos não só da prestação de serviços a partir de instituições estatais para instituições do chamado terceiro setor. Aqui no Brasil nós chamamos de terceiro setor, o pessoal no hemisfério norte chama de quase mercado, né? Mas o agenciamento da prestação de serviços para entidades do quase mercado, entidades sem fins lucrativos, públicas sem fins lucrativos. Se eu for traduzir para vocês entenderem melhor como exemplo, é esse fenômeno da criação das organizações sociais, etc., etc., né? Alguns chamam de terceirizações. A terceirização é uma forma de agenciamento, mas nem toda forma de agenciamento é uma terceirização. Em todo caso, esse fenômeno ele é um fenômeno bem importante agora, do século XXI, e a gente tem estudado bastante isso, tem analisado bastante, né, esse fenômeno do chamado empresariamento do Estado. Também, né, a gente depara no século XXI com o fenômeno de que governos não governam mais. Né? Os governos, na verdade, eles operam muito mais como síndicos da agiotagem dos orçamentos públicos. Então, eles estão preocupados em diminuir déficit primário, diminuir os gastos das políticas públicas para que esses recursos sejam transferidos para o pagamento de dívidas públicas. Esse é um fenômeno muito característico, principalmente nos países periféricos, mas esse discurso também está presente, né, nos países centrais, e mudanças importantes foram feitas no Sistema Nacional de Saúde inglês, nos sistemas de saúde do norte da Europa, né, que vinham da tradição do estado de bem-estar social e passam por uma ideia de que não cabe a um governo definir direcionalidade política. Ele tem que, na verdade, trabalhar para fazer ajustes fiscais, para sobrar dinheiro para pagar a agiotagem dos orçamentos públicos. Então, entra na moda a discussão sobre governança. Né? Você já deve ter ouvido muito esse termo, só que não é uma governança. A governança é quando eu faço um arranjo, né, de decisório para tomada de decisões, de processos decisórios para políticas. Só que nesse caso não é uma governança direcional, né? Não é um arranjo, não são instâncias de arranjos decisórios para se definir a direção das políticas, mas são arranjos, instâncias e arranjos para se conduzir a política cuja direcionalidade já está definida preliminarmente pela política econômica. Então, há que se fazer ajuste fiscal, há que se diminuir os gastos em saúde, então nós vamos juntar os gestores para, o exemplo aqui da tripartite no Brasil, das comissões bipartites, nós temos que juntar os gestores para eles tomarem decisões conjuntas, né, participativas, estabelecerem uma governança sobre como se conduzir a política e não sobre como se dirigir a política. Então, abdica-se da direcionalidade política e aí há uma grande ênfase, né, na governança procedimental. Nós vamos tomar decisões, os processos decisórios passam a ser processos decisórios sobre como conduzir a política e não sobre como disputar direcionalidade. E, por fim, né, a mudança importante nos processos de trabalho, isso é muito significativo, que decorre do agenciamento empresarial do Estado, mas também na esfera privada, né, tem fenômenos aí como, vocês já ouviram esses termos, vou colocar entre aspas, mas é só como exemplo muito rápido, né, uberização, pejotização, precarização, né, descontratualização dos processos de trabalho, e que isso evidentemente vai repercutir muito na discussão da nossa área, né, de políticas públicas de saúde, e são questões que estão na pauta, né, estão na ordem do dia para as nossas discussões.
Também há uma reformulação na teoria de sistemas, a gente começa a trabalhar muito com a ideia de redes, então vocês estão vendo rede para lá, rede para cá, rede de atenção psicossocial, rede de urgência e emergência, rede de atenção primária. Então, a ideia da rede virou um certo modismo, mas, na verdade, decorre de uma reformulação na teoria de sistemas, da complexidade da teoria de sistemas, e isso traz elementos muito importantes para a gente analisar em termos de política, de planejamento e de gestão. Então, se eu fosse falar do caso brasileiro especificamente, não vou fazê-lo, eu diria que, grosso modo, a gente trabalha, normalmente na política, planejamento e gestão a partir do século XX, mas tem muita coisa que aconteceu antes do século XX, tem muita forma de se organizar a política de saúde no Brasil, e os nossos principais referenciais históricos, eles são bem mais abrangentes do que a gente fazer aquela discussão mais factual. Iniciou o século XX, Oswaldo Cruz, os sanitaristas, Lei Eloy Chaves, que criou o regime previdenciário no Brasil, aí veio Getúlio Vargas. Essa é uma discussão mais, digamos assim, ilustrativa. Uma análise política mais substancial, ela é, eu diria, mais abrangente, ela é anterior. E a gente acaba, muitas vezes, definindo as políticas públicas do Brasil. Aqui eu estou tomando como referência um determinado escopo teórico do Antônio Gramsci. Então, eu, quando vou analisar política de saúde, eu tomo muito como referência esse escopo gramsciano e um conceito que é utilizado nesse escopo, que é o de bloco histórico. Evidentemente, eu não vou detalhar e não vou entrar na discussão aqui. Mas numa leitura particular, por exemplo, que eu compartilho e que eu me alinho, no Brasil nós temos o referencial histórico para as políticas públicas em três grandes períodos, três blocos históricos. Um bloco de um regime latifundiário que durou 300 anos, pré-capitalista, um bloco industriário, que aí é o período aí do início do século XX até mais ou menos o início da Nova República, mais ou menos 60 anos, que já tem o início de um capitalismo industrial periférico no Brasil, e o período atual, que começa mais ou menos aí no mundo na segunda metade da década de 70, no Brasil, na prática, começa no início dos anos 90, que quem manda no pedaço aí é o capital financeiro, são os rentistas, Então é um período que está durando aí em torno de 30 anos e que é importante porque para nós é onde o SUS surge e onde o SUS vai sendo implantado ao longo do tempo. E aí, a partir desses blocos, a gente tem leituras sobre como caracterizar os subsistemas de saúde, tanto na esfera pública como na esfera privada. E a gente tem também, a partir dessa ordenação de referencial histórico, como também analisar as características mais relevantes nos processos de trabalho e em saúde, é claro, e nos modos de produção do cuidado. Então, essa, evidentemente, é uma formulação a partir de um referencial específico. E aí, a encomenda foi falar de referenciais históricos. Perdoe se eu estiver correndo muito aqui falando muito rápido, porque eu tenho medo de estourar muito tempo e não ter possibilidade para discussão. Mas, falando aqui de marcos conceituais, os marcos conceituais da análise de política, planejamento e gestão são os marcos conceituais do campo científico. Então, nós vamos ter produções teóricas, escopos metodológicos para analisar políticas de saúde a partir da chamada sociologia crítica, leia-se, principalmente referenciada no Max Weber, a sociologia weberiana. Tem muita coisa produzida para analisar políticas de saúde nessa área, tem também nas outras sociologias também, mas principalmente na sociologia weberiana. Tem muita coisa em termos teóricos e metodológicos a partir das teorias de sistemas, eu já referi isso anteriormente, não mais aquela teoria de sistema lá da década de 40 do século passado, mas uma teoria de sistemas mais complexa, reformulada principalmente a partir da década de 80.
Nós temos muita coisa produzida a partir da chamada fenomenologia. Se a gente for analisar os artigos que são publicados nos periódicos que provém da área de políticas, planejamento e gestão, eu vou dar um chute aqui e me arriscar a levar pedrada, mas eu acho que mais de 90% do que é produzido como ciência, na área do planejamento, política, planejamento e gestão, tem, né, um referencial fenomenológico. Tem muita coisa produzida a partir do referencial da fenomenologia. E tem pouca coisa, mas muita coisa mais substancial, eu diria, a partir do referencial hermenêutico e da dialética. O que eu estou falando? O materialismo histórico dialético marxista, né, as derivações, né, no campo da dialética, a própria referência que eu dei agora há pouco do Gramsci, que eu utilizo bastante, vem um pouco dessa vertente, né, da hermenêutica e dialética. Então, tem análises muito significativas que provêm, desse vetor aqui, e eu diria que os principais marcos conceituais, né, para a nossa área, eu destacaria esses aqui. Talvez tenha algumas derivações, alguns detalhamentos, né, mas eu destacaria pelo menos esses quatro. É claro que, para nós em políticas, né, existem também distinções de enfoques. E uma classificação que é muito utilizada na literatura lá do hemisfério norte, mas a gente também utiliza aqui, aqui nós chamamos praticamente tudo de política de saúde, né? Os anglo-saxões, eles usam 3 palavras diferentes, né? Eles usam polity, quando se vai analisar os grandes ordenamentos jurídicos, normativos, né? Os marcos constitucionais, os marcos jurídicos, a legislação, né? Isso eles chamam de polity. Eles chamam de politics quando a gente vai analisar os jogos de poder, as disputas de poder entre agentes sociais que estão na saúde. Ou nós chamamos aqui atores sociais também, a partir de uma outra referencial. Mas os jogos de poder, as estratégias de disputa de poder no campo da saúde, os anglo-saxões chamam de politics. E a materialidade da política, vou dar um exemplo, a Política Nacional de Atenção Básica, a Política Nacional de Saúde Mental, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, a Política Nacional de Saúde Indígena, que são, na verdade, as estratégias programáticas da política governamental ou da política de Estado, os anglo-saxões chamam de policy. Então, eles distinguem, né, os enfoques da análise da política, e nós aqui nós colocamos tudo num pacote só, a gente chama tudo de política de saúde. Isso gera muita confusão, gera muita dificuldade, mas normalmente, quando a gente está fazendo análise de política, a gente enfatiza mais um aspecto desses aqui, embora a gente acabe chamando tudo de política, né? Então, essa é uma demarcação que eu acho importante na nossa área. Quando se trata de planejamento especificamente, eu não vou falar de marco conceitual, mas há muita ênfase entre nós, quando a gente discute planejamento, entre 2 racionalidades acerca do planejar em saúde. Existe todo um debate, uma discussão sobre a chamada racionalidade normativa, planejamento baseado em prescrições sobre a realidade. A prioridade dos processos de planejamento é a definição de metas, a definição de objetivos. Tá? E isso é o que tem de mais consistente, substancial, porque essa é uma tradição de 70 anos na América Latina. E tem, né, uma outra racionalidade que contesta a racionalidade normativa, mas que vem muito forte, teoricamente, metodologicamente, entre nós, a partir da década de 70, que é a chamada racionalidade estratégica. Então, vocês vão ouvir falar de autores como o chileno Carlos Matos, o argentino Mário Testa e outros autores que vão questionar a racionalidade normativa e propor como alternativa o planejamento estratégico. Isso gera muita confusão entre nós, porque, como virou uma certa moda, tudo virou planejamento estratégico.
Hoje, a maior parte dos processos de planejamento em saúde no Brasil ainda são preponderantemente planejamentos normativos, mas se autodenominam como planejamentos estratégicos. Aí dá confusão, dá dificuldade, e a gente sempre na nossa área tenta um discernimento, né, discutindo, né, o que é uma racionalidade normativa e o que é uma racionalidade estratégica. Inclusive, na racionalidade estratégica, o normativo é incorporado criticamente. Ele é um componente da racionalidade estratégica. Mas essa é uma discussão que a gente faz bastante, né, na área de PPG. E quando se trata de gestão, já estou terminando, eu diria que há 3 marcos conceituais importantes, né, e significativos. Há todo um debate da gestão a partir da perspectiva mais administrativa e burocrática. Aí eu estou usando o burocrático não no sentido do senso comum, mas no sentido da teoria da burocracia, né, do Weber, do Max Weber. Há também uma perspectiva estratégica sobre gestão, não só sobre planejamento, e há uma perspectiva a partir da teoria de sistemas. Então eu vou encerrar dando 3 exemplos sobre essas leituras, né? Por exemplo, a perspectiva mais administrativa e burocrática, ela entende a gestão como um processo intermediário entre a administração e a gerência e execução de ações. Então, geralmente trabalha com a ideia de que a administração dirige, a gestão conduz no âmbito mais abrangente, setores, subsistemas, e a gerência conduz no âmbito local, onde se produz os serviços. Então há uma hierarquia, né? E a gestão é o intermédio dessa hierarquia. E há todo um discurso, né, entre a produção, na prática é uma dissociação, né? Quer dizer, quem planeja não faz, quem faz não planeja. Quem dirige não executa, quem executa não participa da direção. E há uma ênfase, né, sobre processos de controle, processos de regulação, de supervisão, olhar de cima, controlar de cima. E há todo um discurso justificativo para garantir produtividade, eficiência, né, que a hierarquia, na verdade, ela se pauta no mérito das pessoas para ascender nas organizações. Então, essa é uma tradição muito, muito forte. Nós temos escolas de administração, curso superior de administração, né? E a gestão ela acaba sendo uma derivação dessa perspectiva. E aí a gente vai analisar a gestão a partir daí, ou pelo menos com ênfase nisso. Na teoria de sistemas, nós temos várias modelagens, eu diria até que modelagens bem mais sofisticadas hoje em dia, mas o que é hegemônico entre nós, pelo menos do ponto de vista prático, é uma formulação que foi feita da teoria de sistemas original por um cara chamado Donabedian, a Vedis Donabedian, lá na década de 60, que é aquele famoso modelito de que os sistemas de saúde se organizam em estrutura, processo e resultados. Estrutura, recursos físicos, recursos materiais, recursos tecnológicos e recursos humanos. O trabalho humano, o trabalho profissional, ele é reduzido só ao seu aspecto recursivo. Processos é a gestão. Na verdade, os procedimentos de gestão são os processos é o processamento dos recursos. E os resultados são os produtos, aquilo que se produz. Então, esse modelo do Donabedian, estrutura, processo, resultado, ele é muito, muito utilizado se a gente for analisar aqui as produções, as publicações de trabalhos científicos sobre gestão, principalmente. Nós vamos ver, de avaliação sobre gestão, principalmente avaliações de gestão, nós vamos ver que a maior parte está pautada nesse modelito. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o governo propôs avaliar a atenção básica, a atenção primária, e criou políticas, estratégias, inclusive com recursos financeiros para avaliar a atenção primária, ele baseou, né? Quem formulou o processo avaliativo da atenção básica, atenção primária, saúde da família, etc., baseou nesse modelito aqui do estrutura, processos e resultados. Por fim, né, na perspectiva mais estratégica, nós temos formulações muito importantes, tá, em termos de gestão, o reconhecimento da gestão como, né,
produto de relações de poder, né, a ênfase nas estratégias institucionais, estratégias programáticas, estratégias administrativas, que é uma formulação importante. E eu volto a falar daqueles dois autores que a gente, digamos assim, a gente reverencia, né, e a gente considera bastante nas nossas análises, que é o Carlos Matos, que tem toda uma formação sobre gestão estratégica, sistemas direcionais, né, inclusive sobre como lidar com crises. Se o pessoal tivesse estudado o Matos, talvez ele tivesse outro percurso com relação à pandemia que ocorreu agora nos últimos 2 anos. E o Testa, Mário Testa, tem uma produção muito importante na questão da organização do setor saúde, né? A ideia de gestão estratégica no setor saúde, no setor público de saúde. A ideia da disputa, né, de poder técnico, poder político, poder administrativo, e por aí vai. Para terminar agora, eu preciso dizer para vocês que toda essa abrangência, toda essa complexidade na nossa área de política, planejamento e gestão decorre da constatação do que o nosso famoso objeto, coloquei entre aspas, né, de estudo, de intervenção, nosso objeto epistemológico, ele é complexo, ele é multideterminado, ele é interdisciplinar. Nós, na política, planejamento e gestão, não temos objeto de investigação. Não temos objeto de investigação. Na verdade, nós temos situações, problemas, né? Onde a gente vai fazer análises situacionais. Nós temos redes de intervenção, redes de cuidado. As nossas modelagens são uma arquitetura reticular, uma arquitetura em redes, arranjos em redes. Então, a gente abandonou já há muito tempo aquela ideia de objeto de intervenção, objeto de investigação, que é típico de uma determinada maneira de ver a ciência e de ver a política, para uma versão, digamos assim, mais complexa, né, e é o que a gente vem trabalhando bastante. Nós que trabalhamos na área de PPG, temos também uma característica peculiar, porque a maior parte do pessoal que produz conhecimento científico, que faz desenvolvimento tecnológico na área de política, planejamento e gestão, não está só na academia, não está só nas universidades, nos projetos de pesquisa acadêmico, mas a maior parte está diretamente inserida nos serviços. A maior parte da produção de artigos, de trabalhos científicos na área de PPG é do pessoal que está no serviço, diretamente implicado no serviço, no cotidiano do serviço. E essa é uma característica importante, peculiar, que denota aquilo que eu chamei de praxis, né? A gente teoriza sobre o que a gente pratica, depois a gente muda a nossa prática pela teoria que foi gerada, depois a gente muda a teoria de novo com novas práticas, quer dizer, uma ação reflexiva crítica, né, entre teoria e prática. Essa é uma característica peculiar na nossa área, né, de quem pesquisa na nossa área e quem participa da intervenção de políticas da nossa área. Tanto é que, se vocês forem olhar a história do SUS, boa parte do corpo dirigente governamental, né, que atuou no SUS ao longo dos últimos 30 anos, são pessoas que também eram pesquisadores nessa área de política, planejamento e gestão, para o bem e para o mal, né? A gente costuma combinar muito métodos quando a gente vai fazer análises, né, de política, planejamento e gestão. Então, a gente não é da tribo dos quantitativos, nem da tribo dos qualitativos, né? A gente mistura, a gente combina, a gente trabalha mais com estratégias de estudo onde a gente conjuga, né, o quantitativo, o qualitativo e por aí vai. Isso é uma característica. E a nossa produção ela está muito pautada, vamos dizer assim, por intervenções. O planejamento é uma tecnologia de intervenção, né? A gestão também, né? E a política, além de ter a questão da direcionalidade, ela também é uma política de condução. Então, há sempre uma ênfase do que a gente produz gere, né, algum tipo de tecnologia. Se eu usar aqui a classificação que o Emerson Merri, que é dessa área de política, planejamento e gestão, né, oriundo dessa área, definiu para tecnologias, quer dizer, o que ele chama de tecnologia leve e dura são as propostas de modelos, as modelagens teóricas, as modelagens organizativas para políticas de saúde.
Então, como é que vai se organizar o SUS? Qual é o desenho da rede de atenção primária? Qual é o desenho da rede de atenção psicossocial? Ou da rede de urgências e emergências? Ou da rede de vigilâncias em saúde? Sempre a gente vai formular uma proposição modelar, né, um modelo, uma arquitetura na forma de no formato de uma rede para tentar viabilizar, né, a política, ou seja, implantar a política, dar a materialidade para a política a partir daí. Essa característica nossa, né, de estar muito focado em produzir conhecimento e tecnologias, nos dá uma certa desvantagem com relação às outras áreas, né? O povo da epidemia, o povo das outras ciências sociais aplicadas em saúde, publica muito mais do que nós na política, planejamento e gestão. Porque a gente, evidentemente, também publica, mas a gente está muito mais focado em produzir outras coisas além de artigos científicos, né? A gente muitas vezes está focado em analisar processos que estão acontecendo na gestão, no planejamento, e produzir outros tipos de tecnologias. Então, a gente acaba publicando menos, tendo uma certa depreciação no mercado acadêmico em função dessa característica, né, de publicar menos, mas isso tem a ver com a nossa ênfase, né, em análises mais praxeológicas, ou seja, aplicáveis, do que em análises teóricas ou análises observacionais sobre a realidade. Então, essa é uma característica. É isso. Falei muito rápido, peço desculpa, mas era muito assunto, né? Era muita coisa para falar, e mesmo para um panorama. Mas eu deixo né, eu espero ter provocado algumas questões que possam ser depois trabalhadas por vocês aí no processo de formação. Imagino que muitas dessas questões que eu destaquei agora, vocês vão seguramente estar discutindo aí quando vocês estiverem fazendo disciplinas da área de política, planejamento e gestão. E é um mundo de coisa, né? É muito amplo. Nenhum programa de formação, de pós-graduação, doutorados, mestrados, ou de lato sensu, as residências multiprofissionais, etc., dá conta dessa abrangência, dá conta dessa complexidade. Então, normalmente, nos programas, né, tanto as linhas de pesquisa, como também a organização do processo de formação disciplinar vai acabar tendo que optar por determinadas ênfases. Isso é inevitável, como acontece, né, no campo científico de forma geral. Eu diria até que isso também nos distingue um pouco da epidemia, porque na epidemia é mais focada, não é tão abrangente. Então, dá para ver, vou colocar uma forma provocativa e no plural, quer dizer, dá para ver as epidemiologias, no plural, num processo de formação. E dá para se trabalhar com as epidemiologias também no processo de pesquisa, de produção científica. Já as ciências sociais aplicadas, e nós, né, política, planejamento e gestão, que também somos ciências sociais aplicadas, já não dá para fazer isso, porque, brincando aí com o que está na moda o pessoal falar, né, não é mais nenhum universo, é um multiverso. Nós temos um multiverso, né, nas ciências sociais aplicadas em saúde, e a gente tem que fazer opções. Eu, por exemplo, eu dou aulas, né, de políticas aqui no mestrado de saúde coletiva, e aí eu faço a opção, falei, olha, eu uso um referencial de análise dialética baseado principalmente em alguns autores como Gramsci, Bourdieu, tal, 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 tal. Então eu já anuncio, eu prenuncio, né, quando eu vou trabalhar na disciplina, quais são as minhas opções e os meus alinhamentos, reconhecendo a abrangência e a diversidade, mas deixando claro que eu não acredito, né, nenhum de nós acredita nessa ideia de neutralidade, de imparcialidade. A ciência, o positivismo científico, a gente não acredita nisso. Então a gente tem lado e a gente diz, olha, nós temos aqui um lado para analisar, nós temos um lado para fazer a intervenção, e a gente então deixa isso muito claro nos debates, apostando na pluralidade, né? Ninguém tem que concordar com opções teóricas, opções metodológicas,
ou referenciais históricos que a gente acaba por destacar. Então, em termos gerais, espero não ter assustado vocês com tanta informação. Nós, o povo da política, planejamento e gestão, estamos no meio dessa, como diz aí o pessoal do Nordeste, desse furdunço aí, dessa confusão, né? E estamos sempre dispostos a dialogar, e eu sempre agradeço, né, a oportunidade de poder fazer essa interlocução e abrir espaços para trabalhar conjuntamente depois, né? Eu acho que a vinda aí dessas novas tecnologias de comunicação vai ter uma utilidade muito grande, né? Desde que haja uma incorporação crítica, evidentemente, nós não vamos substituir o presencial pelo remoto virtual, mas vai ter um impacto muito grande, não só nessas experiências de interlocução, como está acontecendo agora, mas também nas experiências de pesquisa. Nós vamos começar a fazer pesquisa, já faziam antes, mas isso vai se acentuar, evidentemente, em várias frentes, com várias pessoas implicadas e fazendo dinâmicas de interlocução cotidianas, vamos dizer assim. Então, isso já está acontecendo na nossa área, está acontecendo no campo da saúde coletiva. Falei bastante já, acho que eu falei uns 40 minutos, né? Peço desculpa, mas a encomenda também não, a encomenda era muito abrangente. Vamos lá. Professor, o senhor poderia ficar falando a tarde toda. Mas também reconheço, né, a importância, agradecer demais, acho que é inspirador, né? Eu que estou começando, ele pegou agora o chimarrão, viu, Daniela? Tem uma conterrânea sua aqui, viu? Eu que estou começando minha caminhada aí na saúde coletiva, assim, para mim é inspirador. Eu agradeço demais as palavras, mas eu quero deixar aqui, inicialmente eu vou abrir, que eu acho que esse é o lugar, né, dessa turma boa, vou logo fazer a propaganda, eles gostam de debater, gostam de discutir, gostam de interagir, então eu vou abrir desde já o espaço para as mãozinhas começarem a se levantar aí, né? Quem quiser, tiver algum questionamento, algum comentário para fazer, né? Podem começar, porque esse é o espaço para vocês mesmo, para abrir para essa conversa. A Caí já começou, já levantou a mão. Se vocês, quem mais quiser falar, pode ir levantando a mão, que eu estou aqui mediando isso, certo? Pode ficar à vontade, Caí. Boa tarde. Boa tarde, professor. Obrigada pela aula de hoje, né? Professor, foi muito legal estar nesse processo aqui dessa aula, porque eu tive a oportunidade de fazer o curso de Ciências Econômicas, né? Mas pouco a gente fala sobre saúde no curso. E aí eu tive a oportunidade de debater um pouco melhor isso no curso de psicologia, quando eu fiz também, né? E aí, muita coisa que o senhor trouxe eu não sabia, né? Que daria para a gente conversar, né? Tão bem entre o que a gente aborda nas ciências econômicas, né? E aí, professor, eu tive a oportunidade de fazer parte do Conselho de Saúde de um município do litoral do Piauí. E, assim, eu nunca tinha feito parte, né? E aí eu queria saber como que essa área, né, dentro da saúde coletiva, de planejamento, gestão e política, né, percebe os conselhos de saúde. Como vocês avaliam, né, sabendo da importância do conselho justamente para esse processo, para saber se as políticas se está havendo se o emprego dos recursos, né, estão da forma que melhor deveria ser para dentro do município, né? Como é que vocês avaliam a situação, principalmente nesse período de pandemia, que, assim, ao meu ver, né, seria um momento muito importante para
não sei, eu acho que deu uma acordada em algumas pessoas do controle social, né? Esse período de pandemia, mas eu não sei se essa acordada foi assim, tão assim, né? E aí eu gostaria de saber como vocês avaliam essa questão dos conselhos de saúde. Obrigada. O senhor prefere responder já ou quer fazer bloco? Acho melhor fazer bloco. Tá, então, José Yuri. Boa tarde, professor Alcides. Enquanto o senhor falava, eu ficava bem reflexivo, né, porque o que o senhor traz são discussões em que a gente, volta e meia, a gente sempre tem falado aqui no curso, né, e aí quando o senhor falava do planejamento de saúde, com relação à racionalidade normativa e estratégica, eu me peguei pensando com relação a esse período pandêmico. Eu até elaborei uma questão para te perguntar, como o senhor percebe os desafios no planejamento em saúde em um período agora pós-pandemia, levando em consideração esse planejamento estratégico? Seria mais isso. Obrigado, né? Foi maravilhoso suas colocações. Bom, enquanto alguém mais se anima, eu vou falando, então. A questão do chamado controle social, né, é uma discussão bem antiga na nossa área, bem anterior ao SUS, eu diria. Tem a ver com a discussão sobre como, né, a chamada sociedade civil, né, os grupos organizados da sociedade, conseguem, de alguma forma, ou acompanhar, fiscalizar, ou até mesmo intervir nos processos de tomada de decisão e de intervenção a partir de políticas governamentais. Então, a gente usa muitos termos para isso, né? Gestão participativa e por aí vai. Quando foi criado o SUS, né, logo depois da aprovação do texto constitucional, se tentou, né, aprovar uma legislação, eu diria, bem pretensiosa e avançada, né, para a gestão participativa e o controle social. Só que a conjuntura tinha mudado, tinha sido eleito o Collor de Mello como presidente da República, né? Eu brinco que é o segundo redentor da moral pública. O primeiro foi Jânio Quadros, o segundo Collor, agora nós estamos com um mais trágico. Mas o Collor vetou toda a legislação, e aí foi necessária uma negociação, e aí foi aprovada uma lei específica, finalzinho de 90, que é a Lei 8.142, que define as instâncias do chamado controle social. Uma delas, as conferências, deveria definir diretrizes estratégicas para os governos. Nós temos vários estudos realizados ao longo desses 30 anos, inclusive eu tenho um estudo que eu fiz aí no Ceará, próximo de vocês, onde a gente constata que, na prática, as deliberações das conferências não são pautas de direcionalidade estratégica, é só um apanhado de reivindicações que não tira nenhum momento, de forma nenhuma, a legitimidade, evidentemente, mas ninguém pega aquilo depois para transformar em diretriz estratégica. Então aquilo se perde até a próxima conferência, vira arquivo morto, né? Mas a gente constata isso. Nem os conselhos, inclusive, se pautam pelas deliberações das conferências. Quem pauta os conselhos normalmente são os governos. Então nós temos também muitos estudos sobre a dinâmica dos conselhos de saúde, que pela lei lá eles tinham que fiscalizar, controlar a gestão governamental, mas a gente tem muitos estudos demonstrando que os conselhos, eles não conseguem nem, digamos assim, tensionar politicamente para que as deliberações das conferências sejam incorporadas como políticas de governo, e também não conseguem pautar os governos, eles são pautados pelos governos. A gente tem muito estudo analisando as agendas dos conselhos, e a gente percebe claramente. Agora, bem recentemente, se vocês tiverem a curiosidade, eu posso mandar o material para vocês. Nós fizemos um curso aqui no Rio Grande do Sul para os conselheiros municipais de saúde. O curso foi encomendado pelo Conselho Estadual de Saúde. E a encomenda era instrumentos de gestão. E aí nós fizemos uma inversão. Primeiro, nós chamamos a atenção dos conselheiros que quem define os instrumentos de gestão são os governos. E os conselhos são pautados por isso. A inversão é, quem tem que definir os instrumentos de gestão são os conselhos, e os governos é que tem que pautar.
Então, quem vai definir a planilha de prestação de contas do orçamento não é o governo, quem tem que definir isso é o Conselho. As planilhas que os governos entregam para os conselhos, eles sequer conseguem interpretar aquele monte de número, aquelas coisas, eles só podem aprovar ou não aprovar, e geralmente eles aprovam ou não aprovam sem entender. Então, assim, há uma constatação muito clara sobre isso, né? Os governos colonizaram as agendas do chamado controle social, tem muita coisa estudada, muita coisa refletida sobre isso, e muita proposta, inclusive, de mudança. Então, é um assunto muito valorizado entre nós. Tá? Então, se tu tem interesse nessa questão aí, para fazer a tua dissertação, ou mesmo para ter uma linha de atuação depois na pesquisa, isso é um terreno bem fértil, a gente tem muita coisa produzida, muito interesse nessa área. Eu, particularmente, tenho interesse nessa área, então poderemos, né, fazer interlocuções futuras. Sobre a questão do planejamento e pandemia, bom, nós já temos uma leitura, né, sobre a pandemia. Nós, da área de política, planejamento e gestão, né, brigamos muito ao longo desses últimos 3 anos para tentar, de alguma forma, influenciar os governos, né, fomos desconsiderados, né, solenemente ignorados, vamos dizer assim, mas não deixamos de incomodar por isso. A discussão de planejamento e pandemia é muito interessante, Yuri. Tem uma ideia? Da semana passada para cá, eu já participei de 2 bancas de mestrado, cujos trabalhos eram sobre planejamento e pandemia. E eu falava numa dessas bancas, acho que foi anteontem, segunda-feira, terça-feira à tarde. Eu falei, a menina fez um trabalho sobre como os municípios aqui no Rio Grande do Sul elaboraram planos de contingência para lidar com a pandemia. Aí eu falei, olha, para começar, esse pessoal não tem estudado sobre planejamento, porque os vários autores de planejamento, vou citar aqui o Matos. O Matos é enfático, né, quando ele define que o planejamento, seja ele qual for, o planejamento estratégico, que é o que ele propugna, né, não é compatível e não é adequado para se lidar com crises. Inclusive, ele propõe o planejamento estratégico é um dos 10 sistemas direcionais da gestão. O Matos propõe um sistema específico para a condução de crises, que o modismo chama de gabinetes de crise. Com certeza vocês já ouviram esse termo. Mas se vocês forem olhar de perto os gabinetes de crise que foram gerados agora durante a pandemia e lerem o Matos sobre o que deveria ser um gabinete de crise, vocês vão ver que a imensa maioria dos gabinetes de crise, na verdade, não eram isso. Eram improvisações reativas para lidar com uma circunstância crítica. E o Matos propõe uma institucionalidade proativa. O sistema direcional de condução de crise proposto pelo Matos, ele é proativo e não só reativo. Na prática, né, o planejamento lidou como poderia lidar, respondendo um pouco o Yuri, né, de uma forma improvisada, reativa. Então, assim, é lamentável. Nós temos experiências interessantes aí. O consórcio do Nordeste, né, foi uma experiência interessante em termos de coordenação de algumas intervenções, né, mas isso não é propriamente um planejamento estratégico, né, não é bem isso. Então, eu diria que a situação crítica da pandemia, ela escancarou de uma forma assim dramática algo que nós já sabíamos, né? Que a maior parte dos processos de planejamento em saúde são uma espécie de faz de conta, né? São peças burocráticas, né, que se esgotam quando é produzido lá o plano, né? Escreveu o plano, terminou o planejamento. Não são planejamento, na verdade, não são processos de planejamento. Então, isso ficou escancarado. Para terminar, eu diria o seguinte, aí pegando aí a nossa discussão sobre referenciais históricos. Nós que vivenciamos essa pandemia, ela nos parece algo muito, muito importante, muito significativo, muito forte, porque, afinal de contas, né, vivenciamos isso. Mas não percam de vista de que o que nós estamos chamando de pandemia são ciclos históricos que se repetem. Há pouco mais de 100 anos teve uma pandemia de gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas no planeta. E
que isso serviu, bem ou mal, para se aprender alguma coisa, né? E a gente aprende. Aí o que nós temos que perguntar sobre a pandemia é o que nós temos que aprender sobre essa experiência dramática. Sabemos aí da negligência intencional, né, que a gente chama de necropolítica do governo federal, crimes contra a saúde pública, sabemos da descoordenação, incompetência, dificuldade, né, de governos estaduais e municipais de lidar com uma situação que decorreu milhares de óbitos que poderiam ter sido evitados, né? Mas o que a gente vai poder aprender com isso, né, na nossa discussão sobre política, planejamento e gestão, ou no próprio campo da saúde coletiva, é algo que está colocado para nós como um desafio, não só da minha geração, que já está dobrando o cabo da Boa Esperança, né, mas da geração de vocês que está chegando. Isso é muito significativo para a gente também. Então, essa pandemia, embora não seja uma singularidade histórica, né, é um ciclo que se repete, e cada vez que se repete, talvez se repita de uma forma mais dramática, vai chegar aí uma crise, que é a crise ambiental, que não vai ter vacina para nos salvar no final, né? Vai ser uma crise definitiva, um desfecho vai ser... Então, assim, o que nós estamos fazendo, né, na nossa área para incorporar essas questões? A questão da saúde ambiental é um atravessamento importante na nossa área, né, que nos coloque nessa discussão. Então, isso são questões que a gente reflete politicamente. A gente tem escrito sobre isso. Eu tenho algumas publicações sobre essa questão da pandemia. Se alguém depois tiver interesse, eu posso passar as referências. Inclusive, eu cuidei de não publicar nos nossos veículos usuais, aí, nas nossas revistas, dos SEBs e tal. Eu acabei publicando na grande mídia, porque eu não queria alcançar só a nossa tribo PPG, mas eu queria para denunciar e para fazer questionamentos sobre a condução da pandemia. Então, eu acabei publicando em sites como Carta Maior e outros tantos, né? Tem alguns artigos. Mas se vocês tiverem interesse e curiosidade, eu posso passar depois as referências para vocês. Já me comprometo, viu, Luciana, a passar também o PDF dessa apresentação que eu fiz correndo aqui. Mas se vocês quiserem, eu repasso aí para vocês. Sim. É isso. Agradeço muito. Eu acho que Daniela só fez uma questão aqui no chat, acho que perguntando, pegando o embalo aí dessa sua fala, e eu também depois quero fazer uma já no outro embalo, mas a Daniela perguntou se a questão ambiental tem sido abordada. Acho que nessas publicações, Daniela, você quis perguntar? Isso. Daniela, lamentavelmente, de forma muito periférica. O pessoal nosso que está implicado nessa discussão são muito poucos, são muito visados, alguns inclusive com judicialização, processos de grandes empresas, né, e situações assim de muita vulnerabilidade, fazer investigação, né, não investigação no sentido observacional, porque nesse campo aí tu investiga e tu denuncia, né? Então, a Raquel Rigota é um exemplo aí no Ceará, que é uma das pessoas expoentes que iniciaram, né, esse trabalho aí. Então, lamentavelmente, é um aspecto da nossa área que ainda tem muito pouca gente, muita pouca coisa sendo produzida. Essa é uma fragilidade na nossa área, eu diria. Mas é uma preocupação, né? A preocupação está politizando, no bom sentido do termo, né, essa discussão e produzindo, né, cientificamente nesse aspecto aí. Jonathan. Isso. Jonathan, pode fazer. Tem Jonathan e Félix. Eu acho que a internet caiu porque ele saiu da reunião. Acho que ele voltou. Ele caiu várias vezes já, mas conseguiu. Perdão, Pode é porque falar. eu tô no trabalho. Primeiro, agradecer a você, professor, pela explanação, né? A gente estava até comentando lá no grupo como são claros os esquemas que você traz, como tudo parece encaixar direitinho, né, na sua fala. E aí, enquanto você falava, eu acabei tendo essa percepção, né? Que a gente teve momentos de que a política militar, entre aspas, né, impositiva, para não falar militar, ela tomou a frente dos períodos de crise em outras pandemias, em outros eventos mais críticos.
Você acha que nesse período de pós-pandemia a gente corre esse risco de voltar a esses modelos militarizados, voltar a políticas mais militares, né? É um risco que a gente corre, mas talvez vendo as políticas da forma que você traz para na cabeça da gente. Félix. Boa tarde. Agradecer a partilha do professor, acho que foi muito bacana. Também sou uma pessoa apaixonada pela política planejamento, né? E inclusive é a minha linha de pesquisa, mas estou enveredando, inclusive desde já, se eu puder passar esses materiais, vou agradecer, já quero. Mas aí a minha pergunta são em dois aspectos, né? O primeiro aspecto é como o senhor enxerga hoje tanto esses ataques institucionais legalmente permitidos para o avanço da terceirização dentro do sistema público de saúde, né? Como tem sido analisado isso num aspecto da gestão, e também uma que também não sei, enfim, não vou falar como eu acho que poderia ser perguntado, mas não estou sabendo colocar as palavras certas. Mas quais marcos conceituais da gestão o senhor perceberia nessa mudança de gestão da atenção básica, atenção primária, do governo passado para o governo atual, né? Eu vejo que há um direcionamento que é drasticamente diferente, e eu enxergo que isso seja muito da gestão de como isso está sendo colocado, desde os métodos avaliativos, né, que hoje a gente tem, até as novas políticas, né, que também estão acontecendo. Ok. Eu vou começar pelo Félix agora e volto para a questão do Jonathan, tá bom? Bom, sobre as proposições de reformas na chamada atenção primária / atenção básica, por coincidência, e nesse caso eu escrevi artigos e publiquei na nossa área. Então tem um artigo que eu publiquei na revista Saúde em Debate, acho que tem um ano mais ou menos, fazendo uma crítica às reformulações que foram feitas ao modelo de organização e de financiamento da atenção básica, da atenção primária. Inclusive, a pessoa que capitaneou isso é meu colega aqui na universidade, lamentavelmente. Mas, assim, eu tenho uma crítica com relação a isso que tem a ver, assim, grosso modo, uma transposição de uma modelagem do hemisfério norte para ser implantada aqui. A ideia a descrição de clientela, a ideia que quebra, eu entendo que quebra o princípio da integralidade, tem toda uma série de questionamentos, vamos dizer assim, né? Não só teóricos, mas questionamentos acerca dessa política. Então eu te passo também, Félix, a referência desse texto, e tem uma outra publicação na Carta Maior, na época que lançaram, né, a DAPS, essa associação que vai financiar agora, né, os serviços de saúde da família. Eu também fiz escrevi um artigo sobre uma crítica, né, à implantação desse modelo. E tem a ver um pouco com essa questão aí que tu chamaste de terceirização, né, que eu chamo de agenciamento empresarial, porque, na verdade, terceirização é uma das modalidades de agenciamento empresarial. A fundação estatal é outra. Tu pega uma instituição da administração direta e transforma numa instituição da administração indireta de direito privado. É uma forma de agenciamento empresarial também dentro do Estado. Quando tu entrega para uma OS, é outra forma de agenciamento. Quando tu passa aquele serviço para terceiros, é que é a terceirização. Então, são várias modalidades de agenciamento empresarial, e nesse caso, particularmente, eu tenho feito muita pesquisa nessa área. Porque os caras têm um discurso de que a OS produz melhor e é mais barata do que a administração direta. E eu comecei, então, a estudar os resultados e comparar os resultados dessa. E o que eu tenho denotado nos últimos anos, tenho publicado algumas coisas também, é que esse discurso é falso. Né? Não é mais barato, não produz mais e tem, né, problemas sérios, quebra a integralidade, tem uma série de problemas. Então, é uma linha de investigação que eu tenho trabalhado. Eu posso te passar também material sobre isso. Mas é um fenômeno. É um fenômeno que tem se acentuado bastante, diga-se de passagem, Félix, não só no Brasil. Tá? Ele é um fenômeno abrangente.
inclusive nesses países que eu referi, que eram exemplos, no norte da Europa e tal, lá eles chamam de quase mercado, né? Quer dizer, ou competição gerenciada, é o termo que o Eugênio Vilaça espalhou aqui no Brasil. E o que a gente tem analisado, como eu te disse, não são só os processos, mas os resultados e comparando os resultados. Então, para além do fenômeno, né? Mas isso, para nós na política, está na ordem do dia realmente. Está acontecendo de uma forma muito rápida. Para vocês terem uma ideia, eu publiquei um estudo para a Fiocruz, pediram para fazer uma projeção de cenários para 2030, e eu analisei a mudança das institucionalidades no Brasil, dos estabelecimentos de saúde. E as duas institucionalidades que têm a maior taxa de crescimento anual são as organizações sociais e as empresas públicas. E essa taxa está tão alta com relação às outras modalidades que em 2030 já, daqui, portanto, há 8 anos, né, eu fiz esse estudo em 2016, nós já vamos ter uma outra segmentação do sistema de saúde brasileiro. Vai mudar significativamente. Então, isso é um assunto que nos mobiliza bastante, com certeza. Se tu tiver interesse nisso, a gente pode continuar essa interlocução. O Jonathan está me pedindo para falar sobre a conjuntura pós-pandemia. A gente, na política, planejamento e gestão, adora discutir conjuntura, né? Mas a gente tem a responsabilidade de entender que a conjuntura é uma circunstância a partir de um contexto mais abrangente. Então, a emergência de fascismos institucionais ou neofascismos institucionais, eu estou usando aí um termo do Boaventura Santos, que quando a gente fala em fascismo, o pessoal já lembra da década de 30, Mussolini, Itália e tal, e perde de vista que o fascismo, na verdade, ele não é só o fascismo já institucionalizado, já no poder. O Mussolini chega no poder lá na Itália em 1923. Se vocês analisarem o que aconteceu na Itália entre 1918 e 1923, ou seja, o período anterior ao fascismo chegar ao poder, vocês vão encontrar muitas similaridades desse processo de ascensão. Vou dar só alguns exemplos. Naquela época houve uma grande guerra, uma grande epidemia, que foi a gripe espanhola, e o sistema econômico estava em crise, que acabou quebrando em 1929. E houve ascensão de governos, né, com características, né, totalitárias, impositivas, verticais, e com características que a gente chama de fascismo, entre aspas, né? No mundo hoje, nós observamos esse mesmo fenômeno. Nas Filipinas, na Hungria, inclusive o cara se reelegeu agora na Hungria esse final de semana, na Polônia, no Brasil, né? E o Trump, a experiência do Trump nos Estados Unidos. Então, assim, esse é um fenômeno que não é só conjuntural. Nós estamos pagando o pato aqui, sofrendo muito com essa conjuntura absurda, né? Que nós estamos vivenciando, mas esse não é um fenômeno local, não é um fenômeno conjuntural ao Brasil, ele é um fenômeno global. E aí a gente precisa analisar isso, né? Por que que de tempos em tempos, ciclicamente, há a emergência dessa propensão, né, de trocar a autoridade dos princípios pelo princípio da autoridade, e tem toda uma discussão sobre isso. E aí, é claro, aí a gente vai analisar o fenômeno Brasil, o caso Brasil, a conjuntura atual, né, que nosso caso é distinto, porque nós estamos falando aqui já de caso de crime, né? Vai para a esfera da criminalidade mesmo, o que tem acontecido no país de uma forma muito clara, e, lamento dizer, isso não se resolve na próxima eleição, né? Nós não vamos fazer de conta que não existe 1/4 da população brasileira que se identifica com esse projeto, independente do que ele faça ou deixe de fazer, decorrente das decorrências desse projeto. Esse 1/4, inclusive, já existia antes, ele só apareceu agora, né? Só se evidenciou agora nessas circunstâncias. E a discussão política, eu acho, de fundo é essa, né? Vai mudar o governo, pode mudar para melhor, para pior. Se continuar como está, alguns vão ter que fugir do Brasil, né? Mas, assim, não vai ser a próxima eleição, mesmo que tenha o melhor resultado que a gente imagina, que vai alterar essa realidade, né? Como diz o velho ditado, a gente não constrói uma casa de cima para baixo, né? Os alicerces não estão no teto.
Então, uma política pública como o SUS, ela não se legitima socialmente a partir da vontade de governos, por melhores que sejam esses governos ou piores que sejam esses governos. Ela se legitima socialmente se ela tiver valor de uso, em primeiro lugar, tiver utilidade para a população, e depois se ela agregar valor. No caso do SUS, a gente tem a pretensão de agregar valores redistributivos, a gente fala em equidade, a gente fala de priorizar quem está mais vulnerável, está mais exposto a risco, todo um discurso que a gente faz doutrinário, né? E se a gente não sair da nossa igrejinha, não é tão difícil colocar o SUS no altar, chamar o pessoal entre nós aqui, convencer vocês da doutrina do SUS, nós vamos sair maravilhados acerca da doutrina do SUS, que é uma das doutrinas mais avançadas de política pública de saúde. Mas se a gente ficar nessa igreja e não conseguir conversar com quem está fora, com a população, a gente jamais vai legitimar socialmente essa política. Então esse é um desafio histórico, que não é da minha geração, é de várias gerações, mas que está colocado como uma questão que eu não vou poder, só para terminar, Jonathan, eu não vou poder falar da viabilidade do SUS no longo prazo, quando no curto prazo, agora, ele está sendo detonado, ele está sendo degradado, ele está sendo destituído, ele pode ser inviabilizado no curto prazo. Então nós vamos ter que discutir a conjuntura imediata, vamos ter que discutir a eleição presidencial, evidentemente, vamos ter que discutir os projetos que estão em disputa, ou as distopias que estão em disputa, né, com os projetos, e aí nós vamos ter que atuar de uma forma proativa, politicamente falando, né? Não estou me referindo aqui à política partidária, mas eu estou falando aqui de universidade pública. Nós, na universidade pública, temos uma responsabilidade, somos pagos para isso pela população brasileira, né? Não só para dar aula ou para fazer pesquisa encomendada por quem está financiando, nós temos a responsabilidade de discutir politicamente projetos estratégicos para a sociedade brasileira. Se a gente colocar esse desafio, né, no horizonte, a gente vai entender muito claramente que nós temos na universidade pública a responsabilidade de ter uma atuação crítica, mas no sentido proativo. Eu vou criticar o que está acontecendo, mas eu preciso apresentar alternativa. Eu vou discutir, vou criticar o financiamento da atenção básica, da atenção primária, mas eu preciso apresentar alternativa. Eu vou criticar a terceirização, o agenciamento empresarial do Estado, mas eu preciso apresentar alternativa. Então eu tenho que fazer a crítica propositiva, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente, na universidade, pelo menos quem tem compromisso com essa perspectiva, tem tentado trabalhar. E aí vocês que estão ingressando agora na pós-graduação, né, vindo de vários lugares, né, vários campos profissionais, de várias experiências, a gente tem que fazer esse tipo de provocação, né? Essa provocação é o que eu acho que é importante em ocasiões como essa, pelo menos, né, vocês estão tendo aí uma atividade inicial, mas ao fazer a provocação, como diz aquele livro do Pequeno Príncipe, a gente se responsabiliza também, né? Então, a gente fica disponível para as interlocuções, as críticas, as conversas que a gente pode ter, né, para trabalhar numa perspectiva SUS. Sim, o professor Wanderson colocou aqui no chat, acho que vamos caminhar para finalizando, mas o Wanderson colocou aqui, como você avalia a participação dos atores da governança no planejamento diante da fragmentação administrativa e assistencial à saúde? E eu que deixei minha questão para o final, achei bom, porque, na verdade, eu já fui... o senhor já veio trazendo várias respostas dela ao longo, desde da sua apresentação, porque eu queria, só para tentar sistematizar ou deixar de uma forma mais clara, eu queria saber quais são os desafios para a área, né, da política, planejamento e gestão, que o senhor visualiza. O senhor já trouxe aí alguns elementos, eu já dei umas pescadas, mas, assim, se a gente fosse falar de perspectivas futuras, né, a gente tem todo esse histórico aí, de como se constituiu a área, se a gente fosse falar de perspectivas futuras, quais as principais agendas, quais os principais desafios que o senhor hoje enxerga para a área, para essa nossa área, né? Então, pode responder. Aí eu falo, já me despeço, então. Bom, Wanderson, sobre as comissões intergestores, a minha tese de doutorado há quase 20 anos atrás foi sobre isso, inclusive.
A gestão governamental está capturada, né, por essa logística de governança procedimental. Então, os caras se reúnem para tomar decisões sobre como encaminhar o que já foi decidido, inclusive fora do setor saúde. E tem sido assim, né? Quando mudou o governo, veio o Bolsonaro, foi feita a proposta lá da DAPS e tal, os caras das comissões tripartites, bipartites foram lá, eles não foram discutir se eles concordavam ou não concordavam com aquela política, ou se iam propor uma alternativa direcional. Eles foram discutir como é que encaminhava aquilo, da forma que tivesse menos prejuízo, ou mais vantagens para os municípios. Então eles acabam se adaptando, né, às contingências, né, e nesse passo, né, se disserem assim, olha, nós vamos cortar metade do orçamento da saúde e as comissões intergestoras vão se reunir para discutir o que fazer com o que sobrou. É essa a perspectiva da governança procedimental, que abdica de disputar a direcionalidade. Então, isso é questionável. Alguns vão dizer, mas isso é da natureza da gestão governamental. Um secretário, uma secretária de saúde não pode fazer, não tem como fazer algo além disso, porque depende do prefeito, da prefeita, do governador, da governadora, por aí vai. Isso é uma maneira de ver. Eu vejo diferente. Eu acho que é possível, nesse campo da gestão governamental, né, inclusive da governança das comissões intergestores, tripartite e tal, se explorar, né, as alternativas. Ser mais propositivo, né, investir mais na formulação e na aposta em alternativas. Lamentavelmente não tem sido assim, mas não se esqueçam que essas comissões elas representam quem está no poder nos governos, né? Então, se a gente for fazer um balanço hoje das 5.570 municípios no Brasil e analisar, né, quem são as prefeitas, os prefeitos, secretários, secretárias de saúde, eu diria, não dá para esperar muita coisa, né, além do que já tem aí. Sobre os desafios da área, eu acho que tem muita coisa, né? Especificamente da nossa área, eu acho que a gente tem uma responsabilidade aí de fazer análises mais aprofundadas, né? Análises menos fenomenológicas, menos aparentes da realidade, menos conjuntural, embora a gente tenha que continuar fazendo isso também, mas assim, a gente tem a responsabilidade de fazer análises mais substanciais, né, em perspectivas de médio e de longo prazo e também discutir as alternativas. Particularmente na Brasco, que é a nossa associação, eu acho que nós temos o desafio de renovar. Nós estamos muitos anos ouvindo as pessoas que são muito importantes, são muito significativas, mas as mesmas pessoas falando as mesmas coisas, né? Nós vamos para os congressos, aplaudimos lá os sacerdotes, os cardeais do nosso campo, da nossa área, e precisa valorizar, precisa sempre estar ouvindo de novo, refletindo sobre o que eles dizem, sempre é importante, mas precisa renovar. Precisa ter gente nova, precisa de um processo de renovação, e isso não tem acontecido muito, né? Então, eu acho que a minha geração é a geração intermediária, aquela geração lá do reforma sanitária da década de 80, muitos inclusive estão até hoje aí falando coisas muito importantes e trazendo questões muito importantes, mas assim, nós precisamos, né, investir mais nessa renovação, e eu acho que esse é um grande desafio. É um grande desafio porque começa lá do programa da pós-graduação, onde vocês estão inseridos, ou do programa da residência, mas começa também das pessoas que estão no meu lugar, começar a abrir espaço e dar oportunidade para quem está chegando começar a ter mais protagonismo, né? Eu acho que isso está faltando um pouco na nossa área, inclusive, né? Como eu falei, eu falei brincando aqui, posso até ser questionado por isso, mas assim, quando eu falei os cardeais, tem os cardeais da nossa área, vocês sabem que tem os cardeais, né? E que o que eles dizem a gente precisa ouvir e precisa refletir sempre. Mas nós não precisamos de uma hierarquia religiosa, nós precisamos de um outro arranjo, outra dinâmica no nosso campo e na nossa área. Então é isso, eu tenho dito inclusive para dentro da área e nos últimos anos, e tenho levado muito pedrada por isso, inclusive, né?
tive no SEBS, e só para terminar, eu estava no SEBS e representava o SEBS no Conselho Nacional de Saúde. Fiquei lá uma gestão, 3 anos. Quando terminou a gestão, eu falei, quero sair. Ah, mas por que tu vai sair? É tão importante a tua participação. Não, eu quero sair porque eu acho que outra pessoa tem que entrar no meu lugar. Eu tenho que renovar, tem que dar. Ah, tá bom. Aí colocaram no meu lugar uma pessoa que tinha bem mais, tinha sido presidente do SEB 3 vezes. Eu falei, não era isso, a ideia não é essa, a ideia não é. Então, assim, nós temos essa coisa, né, meio. Precisamos mudar isso aí, eu acho. Enfim. Bom, gente, eu agradeço mais uma vez, né? Fico feliz em poder fazer essa interlocução. Daqui a pouquinho, tomara que consiga, né? Assim, eu estou fazendo um livro sobre políticas públicas de saúde. Espero conseguir terminar esse ano. Vai ser um livro de acesso aberto, né, de domínio público. Eu vou disponibilizar para quem quiser. E aí, algumas das questões que eu comentei muito rapidamente aqui, são questões que eu tematizo um pouco nesse livro. Senão, assim que eu tiver alguma coisa, eu aviso para vocês, para ajudar a divulgar. Ok? Ótimo, professor. A gente que agradece suas contribuições hoje, mas suas contribuições ao longo de todo esse tempo, de suas publicações, todas as suas publicações. Aguardamos o envio, né, de algumas dessas que o senhor comentou aí, ansiosamente. E, assim, obrigada pela generosidade, pela disponibilidade. Eu sei que deve ser bem corrido, mas agradecemos demais. Para nós foi valioso demais, valiosíssimo, certo? E, como o senhor falou, né, que bom que dá para a gente encurtar distâncias. Agora a gente está se acostumando um pouco mais a isso. A pandemia nos trouxe isso, né? Parecia uma coisa muito difícil, distante de se fazer. Agora, hoje em dia é mais corriqueiro e hoje a gente tem essa oportunidade aí de juntar o Rio Grande do Sul no Nordeste, né? É muito bacana. Viu? Muito obrigada. Então tá bom. Certo? Tchau. Cadê o Eu Pedro? vou só tirar um print, porque eu vou fazer inveja aos meus companheiros Os colegas. de disciplina. Alcides, brigadão, viu? Eu tava escutando aqui, muito bom. Já, ainda bem que eu gravei, tem muita gente já pedindo a gravação, viu? Então vai abastecer muito aí nossos estudos e reflexões, meu querido. Muito obrigado, viu? Fico devendo, Pedro. O Pedro sempre manda e-mail para as atividades, os eventos, né, da educação popular. Eu vejo e às vezes não consigo participar mais diretamente, mas é uma aproximação que a gente está devendo também. É um dos desafios aí, né? A educação popular é um dos grandes desafios dessa área de política pública e gestão, né, Pedro? Pronto, pois tá anotado aí, viu? Vou lhe puxar para umas coisinhas também, viu? Na Tá educação bom. popular. Gente, tchau Tá então. bom, gente. Até mais. Tchau, Tchau. tchau. Meus Tchau, alunos, a gente se professor. encontra. Obrigado. Tchau. Para os alunos, a gente se encontra presencialmente semana que vem. Pedro prometeu aí levar o café, eu levo um bolo, vocês levam o chocolate, né? Da Páscoa, essas coisas. Já está combinado. É, Uma casa tá ótimo. uma o quê?